Hoje eu vou te ensinar a fazer esse olho realista em aquarela, passo a passo, e eu tenho certeza que você também vai conseguir fazer aí na sua casa. Eu sou o Reed e todos os materiais utilizados nesse desenho vão estar listados aqui na descrição, então qualquer dúvida pode ir lá dar uma conferida. E vamos começar com um papel A4 devidamente preso com fita crepe a meio centímetro e o desenho base feito com uma lapiseira com um grafite HB. Com um pincel médio vamos fazer a cor base da íris, então com um azul bem claro e aguado vamos colocar toda na extremidade da íris, mas respeitando as outras cores que vão vir a seguir, deixando eles em branco. Após isso, vamos com a laranja também claro e aguado, passando por toda ao redor da pupila, mas deixando ainda a parte do brilho que é branca sem pintar. E depois vamos com o preto aguado também, preenchendo todo o superior da íris e deixando a parte branca sem nenhuma tinta, porque na aquarela usamos o próprio branco do papel para fazer a cor branca no desenho, porque a tinta branca da aquarela ela não serve para sobrepor outras cores, mas sim para misturar com outras cores e assim fazer novas e esbranquiçar mais o desenho. Mas vão ter momentos que vamos precisar adicionar a cor branca por cima das outras cores, principalmente do preto, e mais para frente vou explicar como vamos fazer isto. Agora, ainda na etapa da cor base, vamos fazer alguns detalhes na extremidade da íris, puxando algumas linhas curtas com preto bem aguado para o centro, que seria a pupila. Passando para a etapa de potencializar as tonalidades do desenho, vamos com um pincel mais fino e com uma tinta mais concentrada, ou seja, com menos água e mais tinta aquarela, realçar de fora para dentro. Então, vamos começar com essas linhas curtas pretas que acabamos de fazer na extremidade, mas lembrando, a gente precisa esperar secar para que não misture com a camada anterior que a gente passou, que é aquela cor base mais fraquinha. Logo em seguida eu venho com o azul também mais concentrado, com menos água, passando por toda a região pré-definida como azul. E depois que eu apliquei a tinta espalhando pelo espaço, eu seco meu pincel, tiro toda a tinta azul e deixo ela um pouco úmida para poder mesclar com o preto de forma mais harmoniosa. E também para ajudar melhor nessa transição, eu utilizo um tom de azul um pouquinho mais escuro, principalmente na parte escura, e na parte superior eu molho um pouco mais para fazer uma transição melhor com o laranja que eu vou aplicar agora, e faço esse mesmo processo. Aplico primeiro a tinta concentrada e depois com um pincel limpo eu faço a mistura das duas tintas para que nenhuma se sobressaia na outra, e faço essas linhas saindo da pupila com um pincel pequeno e com uma tinta mais concentrada. Agora, na etapa dos detalhes pretos, vamos precisar de um pincel especial, que ele é bem fino e esticado, perfeito para fazer linhas longas como fios, cabelos, etc., definindo ainda mais a íris e a extremidade que a gente fez. E também na região central do azul vamos fazendo alguns detalhes maiores e mais concentrados. E lembrando que a parte branca, que seria o brilho da íris, ainda vamos deixar intocável, não vamos pintar principalmente com a tinta preta. Não queremos nem chegar perto, apenas reforçar o preto de algumas regiões que ele precisa ser bem escuro, como por exemplo na região superior da íris, que é abaixo das pálpebras, e por ser uma região de sombra, necessariamente é um preto bem denso e demarcado.
E chegamos na penúltima etapa, que é o detalhe de adicionar o branco. Lembra que eu falei lá no comecinho que a gente precisaria adicionar a cor branca no desenho por cima das outras cores? Então, nós vamos fazer isso não com a tinta branca da aquarela que vem no estojo, mas sim com uma tinta guache branca, porque ela tem uma propriedade, a tinta guache, de sobrepor outros materiais, inclusive a tinta aquarela que estamos usando aqui. Então, eu misturo ela com um pouco de água para ela ficar mais líquida e mais fácil de trabalhar. E também ela tem algumas propriedades da aquarela que são bem semelhantes. Eu começo pela região do brilho maior, central, porque eu preciso que ele seque o mais rápido possível para que eu adicione outra cor por cima, que a tinta guache tem essa propriedade de aceitar outras cores também por cima, que não seja da guache, mas aqui eu estou utilizando também a aquarela. E para os detalhes menores com branco, eu utilizo uma caneta gel, porque ela tem uma precisão maior e também eu não preciso ficar, entre aspas, recarregando, como no caso do pincel, que eu preciso sempre ficar reabastecendo com tinta, e isso pode prejudicar, porque ele me gera uma alternância de tonalidade na cor, e eu não quero isso. Eu quero que ela seja branca, branca, branca mesmo. Se eu preciso que ela seja um branco um pouco mais fraco, eu utilizo o pincel nesse caso. E chegamos na última etapa do olho. Gente, olha só que bacana ele tá ficando. Acho que ele merece seu like, hein? Deixe seu curtir para fortalecer esse vídeo. E nessa etapa final, vamos fazer o reflexo dos cílios no brilho dos olhos. Vamos utilizar aquele pincel mais alongado para já fazer os fios e que facilitam muito a nossa vida. Pacientemente, vamos fazendo fio a fio. Se precisarmos fazer um fio mais grosso, apertamos mais o pincel para que as cerdas fiquem mais largas no papel e, consequentemente, os fios saem mais grosso. Podemos também alternar as tonalidades de preto que vamos utilizar. Assim, vamos criando também uma profundidade e enriquecendo ainda mais com detalhes do nosso desenho. A tinta branca guache também pode ser utilizada como corretivo para arrumar ou modificar alguma área pintada, inclusive com tinta aquarela preta, como eu fiz ali em cima da íris, que eu diminui um pouco. E como a tinta guache se juntou com a tinta aquarela, elas têm essa compatibilidade, acabou se tornando um pouco cinza. Mas eu também já aproveitei para fazer
a parte branca do olho, fazendo um contorno dela, já que ele é mais escuro comparado ao centro, que ele é branco mesmo. E não tem problema ficar misturando esses dois tipos de tinta. E vamos finalizar essa parte do desenho colocando alguns detalhes a mais de branco e preto na íris. Feito isso, vamos partir agora para a pele, para esse entorno que tem em volta do nosso olho. E vai ser o mesmo esquema que a gente fez com a íris e a pupila, com o olho. Vamos passar uma cor base bem aguada mesmo, apenas para demarcar algumas coisas de luz e sombra. Mas aqui eu também optei por utilizar um pincel um pouco mais diferente do convencional em aquarela, que é esse pincel de Sumier, que ele tem umas cerdas um pouco mais alongadas e mais mole, então ele espalha melhor a tinta líquida no papel. Isso facilita alguns processos e também pode criar algumas texturas, alguns efeitos bem bacanas. Depois de secar, vamos para a próxima etapa, que é adicionar algumas cores bases um pouco mais fortes e mais contrastantes, e já vai tomando uma forma bem melhor e bem mais real do que a gente quer chegar no desenho. Relembrando, é a mesma técnica que eu utilizei para fazer a íris, ou seja, a gente adiciona a cor concentrada, depois seca o pincel, tira a tinta dele e com o pincel molhado sem nenhuma tinta vamos fazendo o degradê, e é o pincel grande mais de aquarela. E novamente, depois que secar, vamos para a próxima camada, que seria os detalhes na pele, como nervuras, rugas, algumas partes em branco com a tinta guache um pouco mais aguada, mais fraquinha. E a gente pode reparar que a pele não possui tantos detalhes assim, mas a gente poderia também adicionar mais algumas manchas, pelos, etc. Mas aqui vamos fazer apenas o básico, porque o foco principal mesmo é o olho. E agora, depois de tudo seco, vamos começar a puxar finalmente os fios. Começando pela sobrancelha, que é a parte superior, vamos fazer uns fios mais curtos e curvos. E lembrando da técnica da espessura com as cerdas do pincel. E também fazendo a tonalidade mais escura ser a mais abaixo e a de cima um pouco mais transparente. Já simulando o efeito de luz e sombra bem básico mesmo. No cílio superior, vamos fazer eles juntos, como se estivesse com rímel. Então na prática, vai ser como se ele tivesse juntado, como se fossem umas mechas. E vamos concentrar em um ponto. Para fazer cada fio desse cílio superior, vamos puxar da metade, descendo e depois subindo novamente, fazendo um efeito de curva e profundidade. Lembrando de utilizar a tinta preta bem concentrada e aquele pincel fino para fazer esses fios. Agora nos cílios inferiores, eles são um pouco menos volumosos e mais espalhados, mas mesmo assim vamos usar o mesmo método, só que agora invertido e também um pouco concentrado, como se eles também tivessem com o rímel. E chegamos na nossa última etapa do desenho, que é adicionar alguns pontos de luz nos fios que acabamos de fazer. É claro, temos que esperar de secar para depois colocar o branco. Pode ser tanto com o pincel ou com a caneta gel que utilizamos anteriormente, mas é necessário secar para que não misture o branco com o preto e fazer o cinza. E também vamos adicionar alguns pontos de luz em alguns lugares, como ali na junta do olho, um pouco mais na pele, etc. Olha só que bacana ficou o nosso desenho passo a passo. Se você tem alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo no vídeo que eu estarei respondendo. Beleza, galera? Espero que vocês tenham curtido esse desenho. Olha só que legal, que bacana ficou o nosso desenho em aquarela. Então, eu vou ficando por aqui e falou!